Só quero aproveitar um momentozinho aí, que nós estamos descontraídos aqui. Se você é visitante da igreja, presta atenção um pouquinho. Nós temos essa fichinha aqui. Geralmente os introdutores já chegam para você e já passam essa fichinha para você. Na verdade, o que a igreja quer com isso? Só a igreja quer te conhecer, né? A igreja, eu sempre digo isso aqui, a igreja ela existe em função das pessoas que vêm nos visitar, né? Nós queremos ser bênção na sua vida, queremos conhecer você, queremos orar por você, queremos estreitar os nossos relacionamentos com você, queremos mostrar para você quem nós somos. E quando você preenche essa fichinha aqui, você nos dá a oportunidade de conhecer você, nos dá a oportunidade de nós fazermos um contato por telefone, agradecendo sua visita, né? Então, se você é nosso visitante, não vai embora sem você preencher essa fichinha, né? Porque a igreja, para nós, é muito importante saber quem você é. Você vai ver que tem aí, se você tiver um pedido de oração, você pode usar o verso, colocar lá o seu pedido de oração. Nós vamos encaminhar seu pedido de oração para as pessoas desta igreja orarem por você, pela vida da sua família, seja o problema que você estiver passando ou a sua necessidade. Então, não deixe de entregar, pode entregar para qualquer um dos introdutores que estão ali à porta, ou para qualquer membro que você sabe que é membro da igreja, que ele vai encaminhar, porque essa fichinha para nós é muito importante. Nós queremos nos aproximar das pessoas que vêm e nos dão a honra da visita aqui, tá ok? Que Deus abençoe você e que você se sinta bem no nosso meio e que se sinta acolhido e que em nome de Jesus Deus fale ao seu coração nesse momento. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Abra a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 11. Eu vou pedir para você que é da igreja, dá uma olhadinha aí na pessoa que está visitando. De repente essa pessoa precisa que você ajude ela com a Bíblia, ou de repente talvez você pode compartilhar a sua Bíblia com ela nesse instante. Gênesis, vamos abrir em Gênesis 11. Gênesis 11, versículo 31. Vamos ler a princípio até o capítulo 12, versículo 5. Gênesis capítulo 11, verso 31, leremos até o capítulo 12, versículo 5. Você vai perceber aqui a presença de algumas personagens, dentre as quais uma delas será o motivo da nossa argumentação. Nós vamos olhar um pouquinho para uma pessoa e vamos analisar a vida dessa pessoa à luz daquilo que é a realidade da história bíblica. E a gente vai fazer algumas constatações aqui, tá ok? A Bíblia diz o seguinte: Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e a sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Nós vamos analisar aqui a vida de Ló. Eu quero caminhar um pouquinho com você. Na verdade, nós vamos caminhar pelo menos 2 ou 3 semanas. E vamos olhar um pouquinho. Nós não vamos olhar para a vida de Abraão. Talvez você de cara pensou: o pastor vai pregar do chamado de Abraão. E na verdade, não. Eu quero olhar com você com um pouquinho mais de carinho para a vida de Ló. E em função
do relato bíblico, em função de tudo que está escrito na palavra, eu posso dizer para você que Ló, né, já de antemão, que Ló teve uma vida muito conturbada. Ló teve uma vida muito difícil. Ló teve uma vida que não condiz com a vida de uma pessoa que serve e segue a Deus. Ló teve uma vida conturbada, cheia de altos e baixos. Então, à luz da história de Ló, eu quero ver com você aqui como ter uma vida conturbada, mesmo conhecendo a Deus. Porque Ló conhecia o Senhor. Abrão, né, que até esse momento aqui se chama Abrão e não Abraão. Abrão, ele é pai das 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Porque de Abrão vem o povo judeu. Se você conversar com um muçulmano, o muçulmano vai dizer que ele é da linhagem de Abrão. Então o islamismo indiretamente vem também da semente de Abrão. E você vai olhar para o cristianismo, nós aqui, que também olhamos Abrão como parte da história, e nós acreditamos a ele, né, o advento do Messias, porque a Bíblia traz aqui uma profecia que eu acabei de ler para você, né, que todos os povos da terra seriam abençoados através da semente dele, e a linhagem de Abrão vai chegar em Jesus. E Abrão, você notou aqui, se você percebeu na leitura, você viu que Ló, ele é sobrinho de Abrão. E Abrão até esse momento aqui não tem filho. Não tem filho até esse momento, da leitura que eu fiz agora em Gênesis 11 e 12. Então eu fico imaginando que Abrão olhou para Ló e disse assim: eu vou adotar esse menino. Eu vou, já que o meu irmão Arã morreu, eu vou adotar esse menino. E eu vou fazer com que ele ande comigo. E eu vou dar referência para esse menino. Eu vou dar uma referência de vida para ele. Eu vou ser um exemplo de vida para ele. E é interessante que o relato bíblico diz somente assim que, partiu Abrão, verso 4 do capítulo 12. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Não, eu duvido que ele só tinha um sobrinho. Não, mas aquele sobrinho, provavelmente pela vulnerabilidade dele, de agora ser órfão de pai, Abraão olha para ele com todo carinho, e pega ele e fala assim: vem comigo, eu vou ser referência na sua vida. Só que com o passar do tempo, você vai lendo os textos bíblicos, você vai lendo Gênesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, você vai vendo a vida de Ló, e você vai percebendo que Ló, ele é o estereótipo do crente fraco. Ló é o estereótipo do crente instável, aquele cara que tem altos e baixos. Ló também é o estereótipo de um crente mundano, aquela pessoa que vive dando problema. Porque quando você olha a narrativa, você vai descobrindo que ele além de não abençoar ninguém, ele vive dando problema. A narrativa bíblica mostra isso. Ele deixa de ser bênção. Ló não é bênção para ninguém, praticamente. E do começo da história dele até o final, isso fica notório. E é um homem que está ali junto com Abraão. Ele não influenciou, Ló não influenciou ninguém. Ló não teve autoridade espiritual para testemunhar de Deus para ninguém. Ló não produziu um fruto sequer. Se você olhar os relatos bíblicos, você vai descobrir isso comigo. Aliás, é por isso que eu vou gastar aqui pelo menos 2 ou 3 semanas com você, para nós irmos bem vagarosamente, né, olhando a vida deste homem, e você vai descobrir comigo que esse cara não produziu fruto nenhum. Ló, ele é a imagem de alguns crentes modernos hoje. Muitas pessoas são parecidas, não é pessoas não, vou corrigir aqui. Muitos crentes
são parecidos com Ló. E eu espero em nome de Jesus que não seja você. Espero mesmo, desejo do fundo do meu coração. A gente tem uma tendência natural de aprender mais com o erro, não é? E quando nós somos inteligentes, nós aprendemos com o erro dos outros. A minha proposição nessas noites de domingo aí, futuras com você, é que você, meu irmão, que já é cristão, que já conhece o Senhor, que você olhe para os erros de Ló, e você se atente para a sua vida espiritual, para você não vir a cometer os mesmos erros, e para você não ter uma vida conturbada, porque não tem coisa pior nesse mundo do que ver um crente, uma pessoa que conhece o Senhor, uma pessoa que já foi iluminada pela palavra de Deus, vivendo uma vida conturbada, cheia de altos e baixos, uma vida cheia de problema. Não tem coisa pior no mundo do que isso. Uma pessoa que não tem capacidade, não tem condições espirituais de influenciar as pessoas por onde ela passa. Esse é o estereótipo de Ló. E como eu disse, esse é o estereótipo de alguns cristãos, alguns frequentadores de igreja, algumas pessoas que conhecem a palavra, conhecem a Jesus. Bom, sem mais delongas, vamos ver algumas características aqui de Ló e vamos tentar crescer observando as coisas que aconteceram na vida dele. Primeira coisa que precisa ser destacada: Ló, ele está com o homem de Deus, mas ele não vive na presença de Deus. Uma coisa muito interessante do texto é que Abraão vai tratar ele como filho, e como trata ele como um filho, ele vai atrás, mas antes de Abraão olhar para ele e tratar ele como filho, é interessante porque a história já mostra que a família, por isso que eu fiz a leitura no capítulo 11, versículo 31, que fala que a família do pai de Abraão, que o nome dele é Terá, saiu de Ur dos caldeus. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapinha para você. Saiu de Ur dos caldeus e foi com toda a família. Foi Abraão, foi Arã, que era o irmão de Abraão, os filhos de Arã, eles foram, toda a família. Parece que Terá falou assim: vamos mudar, e vamos, todas as pessoas foram, mas chegou em Arã, ali, engraçado, chegou em Arã, na cidade de Arã, o irmão de Abrão, que chama Arã, morreu. Então segura a onda aí, tá? Porque senão você não vai saber quem é quem. Ele morreu. E aí então Abrão olha para Ló e trata ele como um filho. Mas é fato que Ló está seguindo Abrão indiretamente desde que Deus fala com Abrão, desde o primeiro momento. E eu fico imaginando, se Deus falasse com você do jeito que Deus falou com Abrão, você certamente ia chegar na sua família e dizer assim: olha, está acontecendo uma coisa comigo, Deus está falando comigo, Deus está mexendo no meu coração, Deus colocou isso na minha alma. Eu digo isso, irmão, porque quando eu fui chamado para o ministério pastoral, é lógico que Deus já havia falado no meu coração várias vezes, de várias maneiras, em muitas circunstâncias. Mas quando Deus falou comigo, me chamando para o ministério pastoral, uma das primeiras coisas que eu fiz foi o quê? Chamei a minha família e eu disse para eles: olha, está acontecendo isso, aquilo. Então é natural, quando Deus fala com a gente partilha isso para os nossos familiares. E eu fico imaginando Ló ali, talvez já novinho de idade, ouvindo o que Abraão estava dizendo, que Deus estava chamando ele. E Abraão vai caminhar para a terra de Canaã, que ele nem sabe onde é, e Ló vai com ele. E é engraçado que aí começa uma peregrinação, porque aonde Abraão vai, Ló vai atrás, tá? Ele sai de Ur dos caldeus, aqui, sai com toda a família, o seu pai, Terá, seu irmão, e eles vão caminhando aqui junto ao rio Eufrates, e vão chegando aqui em Arã. Em Gênesis 11:31 eu li o texto inicial para você. Em Gênesis 12:4 diz o seguinte: partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Arã. Ló
vai com ele, e agora Ló não tem pai, e vai descer com ele, e vai fazer essa jornada, essa peregrinação. E é interessante que aonde Abrão vai, Ló vai atrás. Aí ele vai para Siquém, chega aqui em Siquém. Eu vou mudar o slide aqui. Depois de Siquém ele vai para Betel, uma cidadezinha no meio aqui entre Siquém e Berseba. No capítulo 13, versículo 1 diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo que possuía. E olha o texto dizendo: e Ló foi com ele. Ele desce daqui de Siquém, vai para Betel, desce para o Egito. Aí em Gênesis 13 diz que ele sai do Egito e foi para o Neguebe. O Neguebe é aqui, é um deserto ao sul de Israel. Ele vai para o Neguebe, voltando em direção à terra de Canaã, sem saber que é ali que Deus de fato vai dizer para ele: essa é a tua terra. Mas é interessante que fala que a mãe de Ló foi com Abraão. Que coisa interessante. Você acha que a mãe de Ló não estava aí nessa caravana? Ela estava aí. Mas o texto não fala da mãe de Ló. O texto não fala de ninguém. O texto faz questão de dizer: Ló foi com ele. Não tinha, no meio do percurso, é lógico que o texto em outros momentos vão falar que Abraão tinha servos, tinha servas, tinha empregados, tinha isso, tinha aquilo, mas é em uma outra ocasião que faz menção que os empregados estão juntos. Nenhuma ocasião faz menção que a mãe de Ló está com ele, e eu imagino que certamente ela está, porque se Abraão vai dar socorro para Ló, é automático. Eu imagino que a mãe de Ló está com ele, porque Abraão vai tomar conta da família. O povo judeu, ele era um povo muito unido. Naquela altura do campeonato, um dependia do outro. Pois é, o que eu quero deixar claro aqui é que Ló andava com Abraão, ou com Abrão, mas era só. Ló só andava com Abrão. E eu digo para você porque a Bíblia vai dizer depois: Abrão andava com Deus. Abrão andava com Deus e Ló andava com Abraão. Tem diferença nesse negócio? Tem. Essa é a grande diferença. Abrão andava com Deus. A Bíblia vai falar isso inúmeras vezes, mas em nenhum momento a Bíblia vai dizer: Ló andava com Deus assim como seu, entre aspas, pai Abrão. Em nenhum momento. Então, meu irmão, Ló, ele está com o homem de Deus, mas ele não vive na presença de Deus. O texto vai deixar claro depois que Abrão, depois você lê com calma aí na sua casa os textos seguintes do capítulo 12 que eu li, e você vai descobrir que em todos os lugares, em todos os momentos da vida de Abraão, ele parava em um determinado lugar e o que ele fazia? Ele levantava um altar ao Senhor. Ele fazia isso aqui, ó. Ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Aquele Deus havia falado com ele. Certamente ele já havia falado com toda a família acerca daquilo. E ele tem uma intimidade diferenciada. Abrão tem uma intimidade diferenciada com Deus. Mas Ló, em nenhum momento a Bíblia fala que Ló levantou um altar sequer para o Senhor. Eu só faço um relato rapidinho aqui para você perceber como Abrão fazia isso. A Bíblia diz: o Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, aonde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Então ele já está em outro lugar. Aí o que ele faz? Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Em Gênesis 12 fala o relato que em dois momentos, em duas situações diferentes, em duas cidades diferentes, aonde Abraão parava, ele tinha um lugar de adoração. E ele não construía um altar e ia lá um dia, fazia um sacrifício e acabou. Não. Ele certamente construiu um altar, e o tempo em que ele passou ali naquele lugar, ele estava em comunhão íntima com Deus, do jeito dele.
do jeito dele. Era assim que ele adorava o Senhor. É lógico que nós não adoramos a Deus dessa forma hoje. Nós não levantamos um altar de pedra, nós não colocamos um carneirinho ali, nós não tocamos fogo e não fazemos um churrasco santo ali para Deus. Nós não fazemos isso. Mas é fato que aonde ele estava, ele era um adorador. Aonde ele passava, ele tinha intimidade com Deus. E Ló, não. O texto vai continuar, já no Gênesis 13:4. E onde, pela primeira vez, tinha construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor. Gênesis 13:18. Então Abraão mudou seu acampamento, passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, aonde construiu um altar dedicado ao Senhor. O que eu quero dizer? Que esse homem, Abraão, ele andava com Deus. Aonde ele passava, ele estava com o Senhor. Ele não deixava, não perdia a oportunidade de estar na presença de Deus. Mas Ló nunca levantou um altar ao Senhor. Pelo menos não existe relatos bíblicos de que Ló levantasse um altar a Deus. Também não existe nenhum tipo de relato bíblico dizendo que Ló estava com Abraão quando este levantava altares a Deus e ia lá ter intimidade com o Senhor. Engraçado, se a Bíblia diz que Ló ia com ele na jornada, por que a Bíblia não diz nada assim, que ali Abraão construiu um altar e Ló, o seu filho, aquele que estava junto com ele, também estava junto. Fazia questão de dizer que ele caminhava com ele, mas não existe nenhum relato dizendo que eles adoravam juntos. Logo, qual é a premissa que eu tiro para a nossa vida? Existem muitas pessoas hoje, e eu espero que não seja você, que anda no meio do povo de Deus, que senta do lado de uma pessoa de Deus, que come do lado de uma pessoa de Deus, gente que vai na igreja junto com as pessoas de Deus, mas não tem intimidade com esse Deus, não conhecem esse Deus, não adoram este Deus, apenas estão no grupo. E isso é um problemão. Problemão porque esse tipo de pessoa vai viver do mesmo jeito que Ló viveu. Vai ter uma vida conturbada, difícil, cheio de altos e baixos. Você vai ter problema do início ao fim. Porque essa é a realidade da história de Ló. Uma pessoa que só teve dificuldades na vida. Segunda coisa, Ló, ele não se deixa influenciar pelo homem de Deus. Eu vou fazer aqui uma analogia comparativa e você vai me entender bem. Eu vou comparar agora o processo de relacionamento de Moisés e Josué com Abrão e Ló, tá? Vou fazer um comparativo aqui. Eu vou levar você agora para outro momento da história, que na verdade é no futuro, mas eu vou levar você para você compreender o que é capaz de ser feito quando você, jovem, está do lado de alguém que tem uma bagagem espiritual grande. Porque isso é fato. Ló estava do lado de alguém que tinha uma bagagem espiritual grande, alguém que fora chamado por Deus, alguém especial, que é Abraão. E Josué vai viver a mesma coisa, mas olha só a diferença de postura de Josué para com Moisés e de Ló para com Abrão. Olha comigo. Josué, ele cresceu ao lado de Moisés. Quando eu digo cresceu, não é crescer em estatura, em idade. Eu digo crescer, ele cresceu como um ser humano, como pessoa, mas ele cresceu como ser espiritual ao lado de Moisés. E eu vou trazer aqui para você alguns pontos bíblicos e você vai concordar comigo. Primeiro, Josué, ele aprendeu com Moisés. Aprendeu. No dia a dia ele aprendeu com Moisés. Diz a palavra em Êxodo 24:13: Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar. Quando você auxilia alguém, é porque você está junto de alguém. E a Bíblia não esconde do relacionamento de Josué com Moisés, que aonde Moisés ia, Josué ia também.
Parece alguém? Parece alguém? Aonde Moisés vai, Josué vai atrás. Aonde Abraão vai, Ló vai atrás. Mas a diferença é que Josué, desde o início, ele tem uma postura diferente. Ele serve Moisés. E ele vai continuar. O Êxodo 17:10 diz: Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés fala: olha, vamos fazer isso. E aí ele vai e faz. Ele começa a crescer. Outro ponto, além de aprender, ele começa a aceitar responsabilidades maiores. Você já viu no verso anterior que ele vai lutar. Uma responsabilidade maior do que ser apenas um servo. A Bíblia diz em Números 13:16: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Pois é, ele pede para Josué ser um dos 12 espias. Josué está aceitando mais tarefas. Josué está crescendo. Josué agora tem responsabilidades. Ele já não tem mais um nível de servo. De servo ele passou a soldado. Ele começou a lutar. Daqui a pouco ele já é do FBI, né? Ele já é um dos 12 que vai espiar a terra. Ele é um cara do comando. Ele é um cara que tem certo valor ali, porque no meio de um monte de gente, Josué escolhe 12 pessoas, e dentre essas 12, Josué vai se mostrando que ele está crescendo, porque ele é escolhido para isso. Mas não parou por aí. Josué, ele agiu corretamente em tudo que ele fez, e aí ele passou a ser mais confiável ainda. Olha o texto: tudo o que Moisés tinha ordenado, ou melhor, tudo que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Você prestou atenção aqui? Deus falou para Moisés, Moisés fala para Josué, e Josué faz tudo certinho. Ou seja, ele tem uma responsabilidade. Ele mostra para o próprio Moisés que ele é altamente confiável. Você está notando aqui que Josué não é mais o mesmo. Josué, o servo de Moisés, agora ele já está sendo o assessor direto. Deus fala comigo, eu falo com você e você faz. Está assim já o relacionamento. E depois, de uma forma natural, irmãos, ele vai suceder Moisés. Deus vai olhar para aquele menino, que agora já não é mais um menino, e Deus vai dizer: agora você vai continuar a jornada de Moisés. Que coisa! Que crescimento espantoso, fantástico. Diz a Bíblia: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Agora ele já está sucedendo o grande Moisés. Ele já está, digamos assim, aos olhos espirituais, aos olhos de Deus, ele já está no mesmo nível que Moisés. Deus agora confia nele como confiou em Moisés. E não para. Aí o que acontece? Ele vai ter as mesmas experiências com Deus que Moisés teve. Que coisa interessante, que crescimento fantástico. Crescimento fantástico. Eu separo aqui pelo menos dois momentos de experiências fantásticas que Josué teve, né, que foram semelhantes a coisas que Moisés viveu, situações que Moisés viveu na vida dele. Diz assim, Josué 5:15, o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Você lembra quando Moisés se aproxima da sarça ardente? Você se lembra do texto? Vai acontecer algo semelhante. Tire as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você está pisando é santo.
Agora Josué está vivendo uma experiência semelhante. O ápice da vida de Moisés foi ele abrir o Mar Vermelho com o poder de Deus, certo? Pois é. Agora Josué vai passar por uma experiência muito parecida. Em Josué capítulo 3, diz assim: o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr, formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Deus abriu agora o rio Jordão para o povo passar a seco. A mesma experiência que Moisés teve no Mar Vermelho, Josué como líder teve no rio Jordão. A mesma experiência. A única diferença foi a proporção, porque no Mar Vermelho certamente foi muito maior, mas era Deus dizendo assim, ó: sou eu que estou com você, sou eu, o mesmo Deus que ajudou Moisés. Agora você cresceu, agora você já não é mais o mesmo, você precisa confiar em mim. O que eu quero deixar claro com isso é que Josué cresceu. O relato bíblico mostra isso, aponta isso, evidencia isso. E agora a gente vai voltar para o nosso personagem, que é Ló. E aí você vai descobrir comigo que Ló, em nenhum momento, irmão, em nenhum momento é citado na palavra tendo uma experiência com Deus parecida com alguma coisa que Abraão teve, ou algum tipo de experiência. Você não vê o relato bíblico dizendo que Ló, ele passa por uma situação que é algo totalmente divino na vida dele. Muito pelo contrário, ele vai ter muita dificuldade. Ele não vai viver nada disso que Josué viveu, nada mesmo. Engraçado, será que Abrão não foi um modelo inspirador para Ló? Será? Eu acho que não. Eu acho que Abrão foi um modelo inspirador para Ló, sim. Eu acho que Ló viu em Abraão muitas coisas boas. Eu acho que Ló enxergou em Abraão um homem de intimidade com Deus. E fato é, irmão, que Ló não cresce, mesmo tendo um modelo inspirador espiritual de alto gabarito do seu lado. E agora eu vou dizer isso com muita alegria, eu vejo no reino por onde eu passo, e hoje aqui na Quinta Igreja, eu vejo muitas pessoas parecidas com Josué. Eu vejo muitas pessoas que crescem, que você olha e você percebe assim, essa pessoa não é mais a mesma. Ela agora, ela tem um nível espiritual diferente. Eu estou aqui com vocês há quase 4 anos. Em dezembro vai fazer 4 anos. E eu digo para você, existem pessoas neste rebanho aqui, que os meus olhos dizem para mim, esta pessoa está crescendo. Ela já não é mais a mesma pessoa de quando você chegou aqui. Você se lembra? Você observou a postura, o jeito de ser, como vivia, e agora você está percebendo que essa pessoa já não é mais a mesma. Ela já está num nível espiritual acima. Ela já conseguiu assimilar verdades bíblicas. Ela já se deixou ser inspirada por modelos inspiradores que existem dentro do nosso meio. E ela já não é mais a mesma pessoa. Ela é uma pessoa melhor. Eu vejo isso. Isso me alegra muito. Eu vou dizer para você, se tem coisa na vida de um pastor que alegra o coração dele, é ver as pessoas crescendo espiritualmente. Porque caso contrário, é uma vida muito amarga de você olhar para o rebanho e você não vê nada acontecendo. E você vê as mesmas imaturidades de sempre. Você vê os mesmos pecados de sempre. Você vê a mesma inércia de sempre.
Isso é terrível para o ministério pastoral. Isso é ficar desiludido. É você olhar para a situação e falar assim: não está valendo nada. Não está valendo nada. Tudo que eu estou trazendo aqui e toda a palavra de Deus que eu estou colocando no coração dessas pessoas, porque não está valendo nada. É muito difícil para o ministério pastoral você olhar e não ver gente crescer. E eu digo para você com alegria no coração, com alegria, vejo muitos Josués no nosso meio. Muitas pessoas que tinham medo, como Josué também teve, e que hoje já não tem mais medo. Muitas pessoas que tinham uma angústia de alma quando um desafio era colocado, viviam uma angústia de alma e hoje já não vivem mais essa angústia de alma. Hoje já entendem que Deus está colocando novos desafios e as coisas vão acontecendo. Que coisa maravilhosa para o ministério pastoral. Você vê gente crescendo. Como eu acredito que Moisés se sentiu realizadíssimo quando olhava para Josué e falava: nossa, esse menino, esses tempos atrás aí ele era um menininho, agora ele já está quase me sucedendo. Agora é fato também, irmão, que eu também enxergo muitos Lós. É fato. Vamos trocar aqui. Talvez não sejam tão muitos, mas alguns Lós. Algumas pessoas que poderiam já estar num nível muito mais elevado. Muito mais elevado. E ainda não estão. Estão aqui? Estão aqui. Estão vivendo no meio do povo de Deus? Estão vivendo no meio do povo de Deus. Continuam caminhando conosco. Mas as pessoas não se deixam influenciar. Elas não se deixam ser melhor. Elas não crescem, elas ficam patinando. E isso não é vontade de Deus para nenhum cristão. Nenhum cristão. Gente que continua tendo as mesmas dificuldades de sempre. Gente que você olha para trás e fala assim: há 5 anos atrás tinha essa dificuldade e hoje ainda não venceu essa dificuldade. 5 anos depois, tem alguma coisa errada. Precisa ser revista. A vida cristã precisa ser revista. Alguma coisa precisa ser feita. Talvez o que está faltando? Está faltando posicionamento semelhante ao de Josué. Se entregar, deixar-se levar pelo modelo ou pelos modelos inspiradores que nós temos, assumir responsabilidades, crescer, viver e viver melhor. A vida de Ló, ela só vai estar boa, ela só vai estar bem enquanto Ló está na companhia de Abrão. Se você ler os textos na sua casa, você vai chegar a essa conclusão. A vida de Ló vai andando muito bem até o dia em que eles se separam. Você conhece o texto. Chega um momento na história dos dois que um vai para cá e o outro vai para lá. Aí é que a coisa começa a complicar. Engraçado, né? Você vê aí um barco, e eu quero que você imagine uma cena comigo. Um barcão desse tamanho, com as velas bem estufadas, e ele vai de vento em popa. Eu quero que você imagine uma corda amarrada atrás, puxando uma canoa mesmo, pequena lá. E a canoa, aonde o barco vai, a canoa vai atrás. E se o barco está... Eu não sou marinheiro, eu sei que a velocidade de navio é em nós, né? Mas nós que somos mortais, vamos falar em quilômetro. Ele está a 20 km por hora e a canoa está a quanto? 20 km por hora. Mas a hora que alguém cortar a corda, o que acontece? O barco continua e a canoa para. Esse é o retrato de Abraão e Ló. Enquanto Ló está coladinho em Abraão,
as coisas vão indo muito bem. Mas na hora que eles se dividem, aí a vida de Abraão continua numa crescente espiritual, continua sendo abençoada, continua tendo experiências com Deus, continua sendo um servo de Deus, continua adorando a Deus, continua experimentando a graça de Deus. E Ló começa a ter problema. Eu não vou adiantar aqui, porque na semana que vem a gente vai continuar e eu vou mostrar algumas coisas interessantes na vida desse cara. Ló é o retrato de muitos crentes modernos que precisam sempre de alguém para dar corda. Que se não tiver alguém que chega lá e empurra o caboclo, né? Empurra o cara não vai. Se não tiver alguém que ajuda, que segura a onda espiritual, alguém que fica lá dizendo para o indivíduo: vamos para a igreja, vamos fazer alguma coisa para o Senhor, vamos fazer isso, vamos se envolver em missões, vamos se envolver no ministério. Ei, acorda, você precisa ser mais assíduo. Não dá para vir na igreja uma vez, faltar 3 domingos e voltar de novo. Não, vamos. Quando você tem alguém que fica dando corda em você, ainda vai. Porque você responde. A pessoa vai e empurra você, empurra você, empurra você. Mas eu vou perguntar: e se essa pessoa parar de empurrar? O que vai ser de você se essa pessoa desistir de você? Ló foi uma pessoa desse jeito. Enquanto caminhou com Abrão, tudo que Abrão fazia acabava respingando nele. As bênçãos de Deus na vida de Abrão respingavam na vida de Ló. Até o dia que a corda foi cortada. Até o dia que Ló tomou seu rumo. E aí a vida de Ló começa a ser uma vida triste, infeliz. E tem muitos crentes que se acostumam, ó, a palavra é essa, querido, se acostuma a viver empurrado por outro. Tem famílias que o marido é empurrado pela mulher. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos se envolver no mistério, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E nada. Tem famílias onde a mulher é empurrada pelo marido. Vamos para a igreja. Tem famílias onde os filhos, cadê os filhos? Os filhos são empurrados pelos pais. Porque se os pais não empurrassem, não estava aqui. Se a gente fizesse uma pesquisa, né? Talvez você iria acabar aí se entregando. Eu estou aqui hoje porque alguém encheu as paciências lá em casa, aquela loucura, e eu acabei vindo porque aí eu falei: tá bom, vamos. Você é o estereótipo de alguém que precisa de outra pessoa para te dar corda, filha. E você precisa entender que não é assim. Não é isso que a Bíblia espera. Não é isso que Deus espera de você. Deus espera que você cresça, irmão. Deus espera que você não seja puxado por ninguém. Nós não podemos viver dessa forma, porque gente que vive assim, que já conhece a Deus, eu não estou falando de incrédulo, estou falando de crente. Crente que conhece a palavra, crente que conhece a Deus e não cresce e precisa de alguém para ficar dando corda, não está debaixo da graça de Deus, não está agradando o Senhor, não está debaixo da vontade soberana de Deus. Logo vai ter uma vida difícil. Eu gostaria de deixar um recado diferente para você, mas não tem jeito. Eu estou dizendo isso à luz da história de Ló, porque Ló vai mostrar para você no decorrer dos dias que ele teve uma vida infeliz. Talvez tenha crentes que são puxados pelo cônjuge, talvez tenha crentes que são puxados pelos pais, como eu já disse,
Talvez tenha crentes que são puxados ou vivem em função de visitas pastorais. Vive em função de visita. Se o pastor vai visitar ele, aí ele vem na igreja um tempo. Aí, se o pastor não vai visitar, aí ele não vem na igreja mais. Até que vá alguém visitar ele de novo. Aí ele toma a postura de vir. E essa não é a vida que Deus escolheu para você. Muito pelo contrário. Você não precisa de ninguém. Você precisa do Senhor na sua vida. O dia que você tiver encontro genuíno, transformador, vivo com Deus, você vai ser como Abraão. Você vai querer adorar o Senhor, não importa onde você estiver. Aonde você estiver, você levanta um altar. A condição que você tiver, você levanta um altar. O dia e a hora eu não quero saber. Eu vou levantar um altar, eu vou estar na presença de Deus. Eu vou vivenciar a minha adoração sempre. Eu não vou precisar de ninguém. Era assim que Abraão vivia, mas Ló nunca aprendeu isso. Hoje, como nós estamos aí envolvidos em pequenos grupos multiplicadores, o indivíduo precisa que o líder do pequeno grupo fique bajulando o cara. Liga toda semana, fala, vem no PGM, olha, está sendo legal, está sendo uma bênção, venha. Porque se não liga, o cara não vai. É mais ou menos isso, irmão. Esse é o estereótipo de Ló. Não é o estereótipo de Abraão. Gente que não consegue andar com Deus por si próprio. Gente que se um dia acorda, arrebentar, vai ficar parado no meio do mar. Porque sabe por quê? Eu digo isso, sabe por quê? Porque se você é puxado pelo seu cônjuge, um dia o seu cônjuge vai morrer. Se você é puxado pelo seu pai, pela sua mãe, um dia o seu pai e a sua mãe vão morrer. Se você é puxado por visitas pastorais, um dia você vai pegar um pastor que nem eu, que não visita muito. Se você é puxado por alguém, um dia essa pessoa vai desaparecer da sua vida, vai mudar. O seu líder de PGM, de repente não vai estar mais na igreja, vai entrar outro líder que talvez não conheça muito você, e como já viu que você é meio que um caso perdido, ele vai atrás de quem está querendo, quem está afim, e a hora que a cordinha cortar, meu irmão, você vai parecer muito mais um Ló do que um Abraão. E Abraão, eu e você sabemos, teve uma vida abençoadíssima, mas Ló viveu angústias de alma, desde o início até o fim da sua jornada. Tem um personagem bíblico interessante no Velho Testamento, que ilustra muito bem o que está acontecendo aqui com Ló, e ilustra muito bem o que pode acontecer na vida de alguns cristãos. Olha só a história de Joás, o rei Joás, e o sacerdote Joiada. Olha que coisa interessante, diz a Bíblia assim, em 2 Crônicas 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Agora, você está vendo aí que é 2 Crônicas 24, versículo 1 e 2. Agora 2 Crônicas 24, 17 e 18. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, prostraram-se perante o rei, e o rei deu ouvidos a eles. O rei os ouviu. E aí o que aconteceu? E deixaram a casa do Senhor Deus dos seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Qual é a máxima aqui? A máxima é o quê? Enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, o rei Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Joiada morreu, o rei Joás se desviou. Caiu na adoração aos ídolos, e a vida dele foi uma desgraça. Não é só Ló, não foi só Ló que viveu essa situação.
O rei Jeú também, o rei Joás também viveu essa situação. E não foi só ele, foram outros no decorrer da história. E talvez, meu irmão, talvez seja com você ou com alguém que você conheça. E essa não é a vontade de Deus para a vida dos seus filhos. Quero concluir a mensagem lembrando aos irmãos que não acaba aqui, que a gente ainda vai trabalhar pela frente a vida de Ló. Ló, a vida dele não foi nada boa. Você vai perceber comigo que foi uma história triste, cheia de problemas, e os problemas foram tão grandes na vida de Ló, e foram do início ao fim da vida dele, que os descendentes de Ló ainda deram problema para ele e deram problema para os filhos dos filhos dos filhos e dos filhos. A coisa foi tão difícil de digerir que você vai perceber comigo ao final dessa nossa jornada aí, que nós vamos caminhar juntos, que você vai ver que existiram consequências desastrosas, até mesmo na posteridade de Ló. Consequências desastrosas para a sua própria família e para o seu povo. Para o seu povo. Não foi só para ele, não. Ele morreu e a família, a posteridade continuou tendo problemas. Tudo por quê? Porque ele não se deixou influenciar por Abraão. Porque ele andou com Abraão, mas ele não tinha intimidade com Deus. Então, meu querido, em nome de Jesus, não seja assim. Não viva dessa forma. A gente vai continuar na semana que vem. E eu espero em nome de Jesus que você seja abençoado com aquilo que a gente ainda vai ver pela frente. Antes de nós encerrarmos, tem duas coisinhas aqui que eu quero fazer. Nós vamos passar os avisos depois.